Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volkswagen Tiguan Allspace na versão R-Line, que é a única vendida no mercado brasileiro atualmente. Na avaliação completa eu falo para vocês se vale a pena levar esse carro para a garagem de sua casa, se é melhor comprar um concorrente aqui do Tiguan ou ainda se vale a pena esperar a nova geração que deve desembarcar no Brasil provavelmente ainda em 2025, lá para o final do ano. A gente vai falar de tudo isso, mas esse hoje é o nosso teste de viagem, então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí para testar quesitos como desempenho, o consumo na estrada, o comportamento de suspensão, direção, isolamento acústico. Como vocês já bem devem imaginar, esse carro é recheado de assistências à condução, tem bastante coisa para falar, então a gente vai separar esses vídeos. Você terá um vídeo aqui no canal específico para esses recursos de assistências ao motorista. Assim a gente consegue abordar melhor cada um dos temas. Mostrando aqui rapidamente o interior para vocês e vamos lá para a estrada conferir como que esse SUV de 7 lugares se comporta. Estamos pegando aqui o nosso trecho de estrada com o Tiguan R-Line, por isso vou resetar os nossos dados desde a partida. Isso para a gente conferir como que vai ficar o consumo 100% rodoviário até o pedágio, porque saindo do pedágio a gente põe no modo esporte e pisa fundo para testar o desempenho. Inclusive vale ressaltar que estamos aqui no modo de condução individual, que você pode selecionar individualmente, como o próprio nome diz, assistência de luzes no confortável esportivo, a direção também confortável esportiva, enfim, vários parâmetros do carro se você quer mais confortável, mais econômico, mais esportivo. E a gente está aqui no modo individual, mas tudo está no Eco, com exceção da assistência de luzes que a gente vai falar no vídeo de assistências à condução, tá, pessoal? Bom, eu sempre gosto de começar aqui falando sobre o conjunto mecânico. E no caso dessa versão R-Line, que é a única do Tiguan Allspace vendida atualmente aqui no mercado brasileiro, ele traz um motor 2.0 300 TSI. É um turbo, porém não é flex, somente a gasolina, tem 4 cilindros em linha e injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 186 cavalos, com torque máximo de 30,6 kgfm. São números bons, digamos assim, porém quando a gente compara com o Tiguan anterior, eles desanimam um pouco. É mais ou menos, por exemplo, de potência pelo menos, o que tem o Fiat Pulse Abarth ou o Fastback Abarth, que são carros muito menores e mais leves, logicamente. Agora o torque, sim, lá são 27,5, aqui são 30,6, então tem uma diferencinha. Mas lá são 185 cavalos e aqui é 1 cavalo a mais. Então eu estou curioso para testar o desempenho desse carro e a gente vai conferir na prática daqui a pouquinho. Junto com esse motor 2.0 turbo, a gente tem uma transmissão automática convencional com 8 velocidades. Esse carro já teve no passado o câmbio DSG, que era automatizado de dupla embreagem, que era mais rápido, né? Era até mais suave nas trocas. Esse aqui eu percebo, por exemplo, que de vez em quando você sente mais essa troca de marcha. Não chega a ser um tranco, mas você sente como se fosse um mini tranquinho, digamos assim. Você realmente percebe que ele passou de marcha. Tem câmbios que conseguem ser mais suaves nesse sentido. Outra perda em relação à versão anterior do Tiguan Allspace foi na tração. Antes ela era do tipo 4Motion, ou seja, automática nas 4 rodas, e hoje em dia ela é só dianteira, infelizmente. Agora eu quero falar para vocês sobre isolamento acústico. Esse carro ele é bom nesse sentido, entra um pouquinho mais de barulho de vento do que eu particularmente gostaria. O de rolagem dos pneus não tanto, isso eu acho que ele até consegue filtrar bem. Poderia ser ainda um pouco melhor, mas consegue filtrar relativamente bem, pelo menos nesses asfaltos mais novos. Quando você pega um asfalto mais antigo ou pega concreto, aí eles fazem mais barulho, né? Você escuta mais a rolagem dos pneus. Agora, para um carro desse valor, já vou citar para vocês, nessa versão única, como eu disse, R-Line, ele custa R$ 305.990. Só que esse carro está equipado com teto solar elétrico panorâmico, que adiciona mais praticamente R$ 11.000 nesse valor. Ou seja, ele vai para 317 mil. Não tem pintura que seja cobrada, mas 317 mil reais é bastante coisa. E aí nesse sentido acho que poderia ser até um pouquinho melhor o isolamento acústico, mas ainda posso considerar como um ponto, digamos que mediano positivo. Ele está ali na média, mas um pouco mais para positivo do que para negativo.
Estamos chegando próximo ali do pedágio, por isso eu quero falar para vocês agora sobre consumo de combustível. Primeiro eu cito que esse carro tem 1.794 quilos, bastante coisa, né? Mas a gente tem um SUV aqui de 7 lugares, então dá até para entender que ele não seja leve. Agora, o Inmetro diz que com gasolina, já que esse carro não é flex, na estrada ele faz 11,3 km por litro. Hoje a gente está pegando um pouco de trânsito, digamos assim, então nós não estamos ali andando o tempo todo a 120. Mas eu já falo para vocês como que ficaram os dados de consumo. Lembrando que aqui no nosso caso eu estou com o resfriamento de banco ligado e também o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, peço que por favor deixe o seu like aqui embaixo e também já aproveita para hypar esse vídeo. Vocês não estão hypando os vídeos, hein? E é uma função gratuita, pessoal, não custa nada, então por favor, ajuda a gente aqui nesse nosso trabalho. Agora vamos falar aqui sobre o consumo em si. E a gente percebe que nós rodamos aproximadamente 24, 25 quilômetros, porque infelizmente ele só mostra quilômetros cheios. Então não dá pra gente saber se foi, por exemplo, 24.1 ou 24.9. Mas acredito eu que seja arredondando ali 25 quilômetros rodados. Foram 97 km por hora de velocidade média, feito esse percurso em 15 minutos e o consumo 16,4 km por litro, muito acima dos 11,3 informados pelo Inmetro. Para um carro de quase 1.800 kg, por mais que eu esteja sozinho aqui dentro, com ar-condicionado ligado, tá no modo eco também, lembrando, mas eu acho que para um carro desse porte, com motor 2.0 turbo, realmente foi um consumo excelente aqui na estrada, esses 16,4 km por litro. Pessoal, estamos saindo aqui do pedágio, já coloquei no modo Sport, 30 por hora, pé no fundo. Nossa, tem um lag bem grande ali para ele reduzir marcha, mas depois responde bem, ó. 110 e 120. Vou dizer para vocês que não é o melhor desempenho do mundo, tá? Posso comparar, por exemplo, com realmente um Renegade 1.3 turbo, pelo menos na versão com tração dianteira, tá? O 4x4 ele é um pouco mais pesado e tudo mais. Mas a gente já testou aqui algumas vezes o Renegade 1.3 turbo e eu acho um desempenho bastante parecido. Não é idêntico, tá? Mas é parecido. Se você pegar os números oficiais da Volkswagen, ela diz que esse carro acelera de 0 a 100 em 9 segundos e atinge 215 km por hora de velocidade máxima, aliás, né? Então são números assim, não super empolgantes, mas para um carro desse tamanho também não é ruim. O problema é em relação ao preço, porque você já encontra o Commander, por exemplo, 2.0 turbo a gasolina por esse preço, e olha, ou um preço muito parecido, né? E o Commander, lógico, anda mais. O Commander realmente tem 272 cavalos e acho que 40.8 de torque. Então é outro nível, né? 100 por hora, pé no fundo. Olha como ele tem esse lag mesmo no modo Sport, 110 e 120. Responde bem, vocês podem ver que provavelmente você não vai passar sufoco em relação a desempenho. Ele não deixa a desejar. Mas, de novo, pelo preço bem alto que você está pagando, eu acho que poderia ser mais empolgante esse desempenho. Como eu disse, apesar de eu estar aqui com o ar-condicionado ligado, que rouba um pouco de potência da motorização, eu estou sozinho dentro do carro. E esse modelo é 7 lugares, então se você colocar 7 pessoas mais bagagem, aí você já vai sentir uma perda de desempenho muito maior, né? Então por isso que eu digo, pelo preço, quase 320 mil reais, poderia ser melhor. De novo, ó, 100 por hora, pé no fundo. Olha como demora para responder, em 110, 120. E estamos aqui numa subida, tá? Isso, claro, influencia no desempenho. Então não é ruim, ó. De novo, pisei no... demora, né? Mas ele vai, depois ele vai. Apesar de demorar bastante ali para reduzir as marchas. O câmbio DSG, né, de dupla embreagem, também era um pouco mais rápido nessas trocas, né? Infelizmente aqui não é muito não. Vamos fazer um último teste, ó, 100 por hora, pé no fundo. 2 dias úteis até ele entender que eu quero acelerar e 120. É bom, né? Comenta aqui a opinião de vocês que eu também quero saber. Agora eu quero falar para vocês sobre direção e suspensão. Primeiro a suspensão. Esse carro, ele é bem confortável e ele impressiona nesse sentido. Não em relação à categoria de modo geral, mas por ser um Volkswagen. Porque a gente sabe que os Volkswagen tendem a ser mais durinhos. Enquanto, por exemplo, os Fiat ou outras marcas tendem a ser um pouco mais molenguinhas, mais macios. E nesse sentido, a Volkswagen acho que fez um trabalho muito legal aqui no Tiguan.
porque ele não é um carro com dinâmica ruim, a gente vai mostrar isso na avaliação completa, e mesmo assim você tem uma suspensão bastante confortável. Ela é um pouquinho seca, então às vezes na cidade você passa por alguns buracos um pouco mais profundos, você escuta uma batidinha como se fosse seca, mas isso também já é meio que padrão da Volkswagen. Agora a sensação que você tem aqui dentro é de um modelo realmente bastante confortável e macio. Então fica aqui meus parabéns para a Volks nesse sentido de acerto de suspensão. Agora a direção, eu gosto da direção dos Volkswagen, que ela não é assim muito molenga, ela é um pouquinho mais direta, porém você tem essa folguinha aqui que eu não acho legal. Isso é normal para um carro de pegada mais confortável, mas sinceramente a gente já percebeu também no Taos, e acho que até o ID4, se eu não me engano, também ele tem como se fosse uma folga aqui no volante, onde ela fica um pouquinho mais leve. Agora, quando você mexe o volante um pouco mais forte, aí você percebe que o carro ele é relativamente direto, ó. Isso é bem legal, ele não demora muito ali para apontar, ó. Bacana, né? Também aproveito esse momento para citar que o acelerador ele é um pouco sensível mesmo no modo Eco. Isso eu também reclamei lá no Volkswagen Taos. E aqui repete esse detalhe, tá? Não vou nem dizer problema. Mas pelo menos no modo Eco, eu acho que ele poderia ficar menos sensível, já que você está acelerando menos. Agora eu vou colocar aqui no modo Sport novamente para a gente ver a mudança aqui de direção. Sinceramente, até agora não parece que mudou muita coisa não. Ela talvez tenha ficado um pouquinho mais rígida, mas talvez um pouquinho mais direta, parece. Mas sinceramente a diferença não é muito grande, tá? Vou colocar aqui no modo indivíduo e ajustar somente a direção, ó. Vamos colocar ela em Sport. Vamos ver se muda alguma coisa. É realmente, tá? Dá a impressão de que ela fica um pouquinho mais pesada, mas é um detalhe bem pequeno. Então se você não estiver muito atento, você não vai nem perceber. E vamos conferir agora como que ficou o consumo considerando as aceleradas que a gente deu, que não foram poucas, né? Isso no trecho 100% de estrada com ar-condicionado ligado, a maior parte do tempo no modo Eco, mas como vocês viram, depois do pedágio a gente deu umas boas aceleradas para se divertir um pouquinho, porque todo mundo é filho de Deus, né? A gente percebe aqui, quando a gente coloca em vista geral, que foram aproximadamente 36 km rodados. Como eu disse, infelizmente ele não mostra os metros, tá? Só quilômetros cheios, mas foram ali 36 ou 37. A média de velocidade 82 km por hora, foram 27 minutos, acabou de atualizar, e um consumo de 14,8 km por litro. Considerando que a gente acelerou, o ar-condicionado ligado, a refrigeração dos bancos também, do banco do motorista também ligado, então eu achei um consumo muito bom para um carro de esporte com motor 2.0 turbo. Lógico, com gasolina, já que não é flex. Finalmente chegamos no final do nosso trajeto em Jundiaí. E o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Volkswagen Tiguan R-Line é que ele é um carro muito gostoso para viajar. Essa não é a primeira viagem que eu faço com ele, inclusive, e posso garantir que você tem aqui um carro bastante confortável, muito espaçoso, tem os 7 lugares também, o que hoje em dia é raro, né? Mesmo que ele cobre bastante por isso. Você tem um carro com bom desempenho, o consumo, ao menos na estrada, para um carro desse porte também agrada bastante, logicamente com gasolina. O sistema de som é muito bom, a dirigibilidade é boa como praticamente todo o Volkswagen, então sim, é um carro muito gostoso de dirigir. O único problema dele é o preço. Você teria um custo-benefício muito legal para viajar se esse carro tivesse, por exemplo, um preço tabelado em 259.990 talvez, mas não 306 como ele tem aqui, fora ainda o teto solar panorâmico. A única coisa que desabou nesse carro é o preço, ou que pelo menos ele entregasse, por exemplo, a tração nas 4 rodas, um desempenho ainda mais empolgante, ou quem sabe uma lista de equipamentos ainda mais completa, aí até seria justificável esse preço, mas nessas condições é realmente difícil de defender, embora o carro seja excelente e escandaloso também, né? Só abrir a porta com a ignição ligada que ele fica apitando. Agora vamos falar para vocês como que ficou o consumo de combustível considerando o trecho inteiro entre São Bernardo e Jundiaí. Então pega a cidade em São Bernardo, pega a estrada, pega a acelerada que a gente deu, pega a cidade em Jundiaí, enfim, o trecho completo. Vocês podem ver ali que foram 79 quilômetros rodados. Ali diz 1h50, mas na verdade eu marquei assim que a gente chegou e foi 1h
e 35 minutos. Isso porque, mesmo com o motor desligado, se você deixa a chave acionada, ele fica contando o tempo e também diminuindo a velocidade média, o que para mim não faz nenhum sentido, mas algumas marcas têm esse probleminha. Então, na verdade, a velocidade média foi de 50 km por hora, agora caiu para 43. E o consumo mudou um pouquinho porque a gente deu uma manobrada aqui no carro. Quando a gente chegou, estava 13,4 km por litro. E aqui está 13,2. Ar-condicionado ligado o tempo inteiro e na gasolina. Então, para um carro de quase 1.800 quilos, fora as bagagens e condutores que você colocar, eu acho ele um consumo bem interessante na gasolina. Não é surpreendente, mas é um bom consumo. Levando em conta também que a gente deu algumas aceleradas, né? Então não dá para dizer que é ruim. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião sobre o Volkswagen Tiguan R-Line, quero saber também a de vocês. Compraria esse carro por quase 320 mil reais ou você acha que tem opções melhores atualmente no mercado brasileiro? Comenta também o que você achou dessas médias de consumo que a gente apresentou para vocês. E é claro, se você ainda não fez isso, por favor se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de The Autos.